Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco, a ver o que Deus está fazendo em toda a terra, começando através de você, começando através de nós. Sim, no programa de hoje conversaremos sobre este chamado, o chamado para estar na presença de Deus 24 horas, em oração, em adoração, em missões, pregando a palavra dele. Crianças, jovens, adultos, velhos, todos são chamados. E você está convidado conosco no programa de hoje a conversar sobre o Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor, junto com a Suzy. É isso aí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, aqui estamos para conversar sobre o ministério, sobre esse chamado glorioso de Deus, não só para mim, não só para a Igreja da Lagoinha, não só para o Brasil, mas para todas as nações da terra. Esse convite para estarmos na presença de Deus sem cessar 24 horas. O tema do ministério está em Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E a Suzy está aqui para conversarmos sobre isso. Aí, Suzy. É um prazer sempre estar aqui. Não é tão gostoso? Suzy, vamos conversar um pouquinho aqui. Diz, o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Você participou da história, você participou do chamado, quando Deus trouxe para o Paulo, para o papai, não é? Trouxe para o Paulo essa visão gloriosa de despertar a igreja. Eu queria que você conversasse um pouquinho, Suzy, para a gente refletir um pouquinho como está a igreja hoje e por que é necessário orar sem cessar. Nós estamos vivendo uma época muito difícil para todos os cristãos no mundo inteiro. O mundo tem, de alguma maneira, pressionado os crentes, né, para que a sua fé seja abalada. E nós precisamos de estar em comunhão constante com o Senhor, para que essa fé seja fortalecida, para que o nosso coração esteja aberto para ouvi-lo mais, para que nossa mente possa realmente entender os propósitos de Deus para a nossa vida no dia de hoje. E por isso é tão importante termos um tempo de comunhão constante com o Senhor, não só para nós mesmos. Nós podemos gastar um tempo orando, pedindo a Deus a bênção por nossa vida, por nossa família, pela nossa casa, pelas coisas que nós queremos, precisamos, temos algum tipo de necessidade, mas nós precisamos de gastar um tempo buscando ao Senhor pelas outras nações da terra, pelos outros irmãos que estão passando uma situação mais difícil do que nós, gastar um tempo pedindo ao Senhor direção quanto ao que a igreja, enquanto corpo de Cristo, deve fazer aqui na terra. Nós precisamos gastar um tempo pedindo ao Senhor para que de uma maneira tão maravilhosa o reino dele seja expandido da maneira correta. Os crentes precisam de ter um tempo de buscar mais a Deus para que a vontade dele se cumpra na terra de uma maneira geral, não somente na minha vida. Nós não podemos ter esse foco tão egocentrado, mas o povo de Deus precisa de entender a importância da oração e o efeito dela no mundo inteiro como um todo. É por isso que os Ministérios dos Gideões existe, convocando os cristãos a orarem. Da oração vem poder de Deus, da oração vem comunhão com Deus. A oração é a base para que o ministério, tanto da pregação da palavra, quanto dos sinais, dos milagres, das profecias, tenha início. Foi assim com Jesus. Jesus gastou um tempo no deserto orando, em comunhão com o Pai. E quando ele saiu dali, ele refletia a glória de Deus. O mesmo aconteceu com Moisés, aquele tempo lá no Monte Sinai, face a face com Deus, ouvindo Deus, falando com ele. Quando Moisés desce de lá, ele estava refletindo a glória de Deus. Quando nós gastamos esse tempo de comunhão com o Pai, quando a gente sai desse momento, a gente está
refletindo a glória de Deus. E Deus quer manifestar a sua glória no mundo inteiro. Por isso nós precisamos gastar esse tempo de comunhão com Ele. Amém, amém. É isso aí. O chamado de Deus para a sua igreja hoje é orar sem cessar. Isto é um cumprimento profético, um cumprimento de profecias bíblicas, como por exemplo em Isaías 62, 6 e 7, a palavra de Deus nos diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Guardas que dia e noite não se calarão, fazendo o Senhor lembrado. Lembrado de suas promessas, lembrado de tudo aquilo que Ele prometeu. E diz: até que Ele restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Eu sempre digo, quando fazemos um seminário, sempre trago esta palavra que Jerusalém, Yerushalayim no hebraico, é uma palavra plural, porque não existe apenas uma Jerusalém, mas duas. Assim como esse sufixo em no hebraico é plural, El é Deus, Elohim é Deus no plural. A palavra Egito também é uma palavra plural, Mizraim, porque não há apenas um Egito, mas dois. O Egito que você visita, tira fotos das suas pirâmides, e o Egito espiritual, que é o sistema mundano. Jerusalém, Yerushalayim é uma palavra plural. Jerusalém que você visita, tira fotos dos seus muros, das suas portas, e Yerushalayim espiritual, que é a igreja. Então o Senhor está dizendo aqui, através de Isaías, sobre os teus muros, ó Yerushalayim, ó tanto Jerusalém física quanto a Jerusalém espiritual, Deus está colocando guardas, atalaias, pessoas que estão dia e noite em oração. Lá em Israel, quando nós vamos lá no Muro Oriental, no Muro das Lamentações, tem oração dia e noite. E na Igreja do Senhor, Ele está chamando o seu povo para orar também, dia e noite. Sabe o que eu penso, Suzy? Às vezes eu penso sobre a parábola das 10 virgens. Interessante que elas tinham as suas lâmpadas acesas, mas todas durante um momento foram dormir, estavam dormindo. Aí ouve-se o grito: eis o noivo! Então elas se levantam, e qual a diferença dos dois grupos? Uma tinha azeite, a outra não. Sim, as virgens sábias tinham suas lâmpadas acesas, acenderam suas lâmpadas e tinham azeite para mantê-las acesas. E as virgens loucas ou tolas, elas não tinham azeite, então as lâmpadas estavam se apagando. E exatamente quando se ouviu o grito do noivo, o grito da chamada para o casamento, e esse grito é exatamente a vinda de Jesus para levar a sua igreja, a vinda de Jesus para arrebatar o seu povo. É preciso que a igreja esteja com a lâmpada acesa. E às vezes eu penso, Suzy, nisto literalmente. Igrejas com lâmpadas acesas, dia e noite, em oração, em vigílias buscando o Senhor. Aleluia. Não é verdade? Aleluia. No tabernáculo também, né, a Bíblia fala que o fogo deveria estar continuamente aceso. Quer dizer, sacerdotes teriam que estar ali mantendo aquele fogo aceso. Nunca deveria se apagar. E a gente sabe que essa fumaça que subia até Deus, a Bíblia fala de orações que sobem até o trono de Deus. Então esse fogo do avivamento também tem que ser mantido aqui, mantido como pelas orações. As nossas orações têm que estar como essa fumaça que sobe diante de Deus o tempo inteiro, alcançando os ouvidos do Senhor. É a nossa oração que de alguma maneira segura, né, as bênçãos do Senhor aqui, que mantém, né, a paz num mundo que é tão bombardeado pelo inimigo, pelas dificuldades. Nós precisamos nos manter em oração. Às vezes eu fico pensando sobre a oração, que é como se estivéssemos semeando ou lançando sementes a quilômetros de distância. Porque quando você entra ali na torre para orar, orando pelas nações, orando por Israel, orando pela igreja, orando pelo povo de Deus, quando nós entramos para orar, a nossa oração vai como sementes
a lugares onde nós nem podemos imaginar. Vai a todas as nações da terra e livramentos acontecem, salvação, libertação, curas, milagres como respostas das nossas orações. Bem, e eu gostaria que você pudesse ver um pouquinho sobre esta logística como funciona o Ministério Gideões, como funcionam as torres de oração, e você vai ver também como funcionam as torres de adoração no Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor. Então, assista esse vídeo conosco e veja oração 24 horas. Olá, nós estamos aqui diante da nossa torre de oração, aqui da Igreja Batista da Lagoinha. Queremos convidar você a conhecer a nossa torre. Você já sabe que para ser um Gideão da oração é necessário estar com a vida diante do Senhor, a vida no altar, ter a vida em santidade. Você vai passar por uma entrevista com o pastor, vai escolher lá o seu horário uma vez por semana, durante 1 hora. O Gideão da oração vem então até aqui. Então, na torre, há alguém já orando, nós batemos a porta. Então, quando o Gideão desce, há a troca de turnos. E você vem conosco conhecer o interior da nossa torre, para que em todas as torres haja uma padronização. Vamos lá. Antes de entrar na torre de oração, é necessário tirar os sapatos, em sinal de respeito e humildade perante a Deus. Muito bem, aqui estamos no interior da nossa torre de oração. Um ambiente gostoso, um ambiente abençoado, até nas cores escolhidas, no azul celeste, nesse barrado suave, nós podemos ter um ambiente acolhedor. Esta é a nossa torre, ela é como um modelo, mas é claro que cada igreja vai ter dentro do seu padrão, dentro da realidade da sua igreja. Existem torres tão simples, existem torres tão bonitas. Eu gosto muito da nossa torre aqui, mas há alguns elementos que são necessários estar presentes em todas as torres de oração. Primeiro, você viu quando o Gideão entra dentro da torre, ele vai descalçar os seus pés, ele vai tirar os seus sapatos. Ele vai entrar aqui, ele vai orar descalço, às vezes ele vai se deitar no tapete, ele vai se ajoelhar, mas é importante que ele tenha um ambiente limpo, um ambiente acolhedor. Aqui está então a mesa, deve ter uma caneta, deve ter a listagem com os horários, os nomes dos gideões, seu telefone, o horário que eles oram. E cada gideão que ora vai assinar o seu nome defronte de onde está escrito, de frente do seu horário. Então, aqui nós temos a história de cada dia. Por exemplo, cada uma destas assinaturas significa 1 hora de oração na presença do Senhor. Significa que o Gideão esteve aqui durante 1 hora orando. Nós oramos não pelos nossos próprios problemas, nossas necessidades, mas o Gideão é aquele que é um intercessor. Ele está aqui como igreja do Senhor para interceder pela igreja. E o versículo tema das torres é este que está aqui e deve estar presente em todas as torres. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isto está em Levítico capítulo 6, versículo 13. Além da passagem bíblica, outros itens são fundamentais em todas as torres de oração. A Bíblia, para o Gideão poder ouvir a Deus durante as suas preces, e suportes onde são colocados os pedidos de oração. Temos na torre também o nosso livro Aprendendo a Orar com a Bíblia. E a metade desse livro, da sua metade em diante, nós temos aqui oração, orações bíblicas, textos da Palavra de Deus que nos conduzem à oração. O Gideão, então, que às vezes tem pouca experiência com a oração, ele diz: como eu vou ficar 1 hora falando com Deus? Sendo que em 10 minutos eu já posso falar tudo que eu sei, tudo que eu queria.
Então este livro exatamente vai trazer para ele orações, textos bíblicos para o guiarem na intercessão. Dentro de cada torre também é necessária a presença de um quadro ou banner com os alvos a serem alcançados, eles que vão direcionar as orações de cada Gideão. Em toda torre deve haver também um relógio. Para que o relógio? O relógio é exatamente para mostrar quando começa o meu horário, quando o meu horário termina, e eu devo estar pronto. O irmão que vem logo depois de mim deve chegar uns 5, 10 minutos antes, acalmar o seu coração, se preparar para aqui entrar e adorar ao Senhor. Então eu convido você a estar levantando na sua igreja uma torre de oração 24 horas, preparando a vinda de Jesus, preparando a sua chegada. Além da torre de oração, há também a torre de adoração, que vamos conhecer agora. Estamos aqui no interior da nossa torre de adoração. Adoração 24 horas diante do Senhor, onde se revezam os gideões da adoração. As mulheres adorando durante o dia, os homens adorando durante a noite. Esse ambiente gostoso, preparado com carinho, um lugar acolhedor, um lugar onde nós podemos sentir a presença de Deus. Aqui, de uma maneira muito linda, foi colocada uma nesga dos céus, lembrando e buscando que todos os seres celestiais, os anjos, arcanjos, querubins e todos os seres viventes venham e adorem ao Senhor junto conosco, junto com cada Gideão. A adoração é feita baseada em um dos atributos de Deus. Assim como na torre de oração, alguns itens são indispensáveis. A lista com o nome e horário de cada Gideão e a Bíblia, para aproximar o voluntário à presença de Deus. Instrumentos musicais são sempre bem-vindos. Aqui na nossa torre, por exemplo, nós temos esta harpa, que foi um presente de Deus para nós. Um presente quando nós completamos 4 anos de torre. Aqui está esta harpa. E mesmo sem saber tocar, podemos dedilhar e tirar sons. Podemos adorar ao Senhor com instrumentos. Você pode trazer o seu violão, você pode trazer a sua flauta e aqui adorar ao Senhor. Há 7 anos, desde 2007, esta torre está funcionando aqui, dia e noite. Os homens na madrugada, as mulheres durante o dia, adorando ao Senhor. Adorá-lo em santidade. Por isto, o Gideão passa por uma entrevista, para que ele possa abrir o seu coração, para que ele possa estar com o seu coração limpo, lavado, perdoado, e poder erguer as mãos e adorar ao Senhor de uma maneira tão maravilhosa, recebendo de Deus o conhecimento do Altíssimo. Com os anjos, com os homens, podemos convocar toda a natureza, convocar céu, lua, estrelas, os animais, toda a criação, para adorar ao único e verdadeiro Deus. E a torre de adoração, 24 horas, a sua proposta é de durar até a vinda de Jesus. Você é convidado a ser um adorador, a participar desta adoração, algo que Deus está fazendo nos nossos dias. Seja você também um Gideão da adoração. Adore conosco. Muito bem, você pôde conhecer aí as nossas torres, a torre de oração, a torre de adoração. E que gostoso, que momentos maravilhosos na presença do Senhor. Muitas vezes você pode pensar, eu posso orar em casa. Sim, a gente pode orar em casa. Podemos orar à noite, de dia, a hora que quiser, podemos orar no monte. Mas muitas vezes quando você está orando em casa, a campainha chama, o telefone toca, o vizinho bate na porta, acontece alguma coisa, um barulho que você escuta. E então
você tem de sair do seu momento de oração? Como é bom ter um lugar onde você fecha a porta e ali nada vai te incomodar. São momentos muito especiais, não é, Suzy? Eu acho que essa estratégia que Deus deu de serem levantadas torres de oração nas igrejas é uma estratégia muito única, muito linda desse momento que a gente está vivendo agora, né? É um momento de trazer para cada um de nós essa consciência de que o que está acontecendo na igreja não é responsabilidade só do pastor, mas eu sou a igreja. Eu tenho que estar ali no meu horário, na torre, orando no meu tempo. E se a igreja experimentar algo grande de Deus, eu faço parte dessa história. Se a igreja está experimentando uma grande luta, uma dificuldade, eu também sou responsável, eu faço parte dessa história. Eu faço parte da história do Senhor na igreja, nos momentos de luta, nas comemorações das grandes vitórias, nos momentos de desafios, nas conquistas. Em todo esse momento, esse exército que está ali, gastando um tempo de oração, cobrindo a obra do Senhor, ele é responsável, ele faz parte. Então eu acho que essa torre, sendo ali na igreja, ela tem um significado especial, maior, mais gostoso para a gente que vai lá orar. A gente sente, Senhor, olha, eu estou dando o meu tempo agora. Eu podia estar gastando esse tempo simplesmente assistindo televisão ou intercedendo pela minha vida, mas eu quero ser uma bênção dentro desse reino de Deus aqui na terra. Eu quero ser uma pessoa que vai clamar ao Senhor pelos outros, pela necessidade da igreja, pelos cristãos do mundo inteiro. E assim a gente vai vendo realmente o crescer, o mover de Deus em outras regiões, em outras áreas no mundo, e a gente se sente parte. É verdade. E talvez você pense também, e que mais o Ministério Gideões, em que áreas mais tem trabalhado? Além de termos as torres, onde adolescentes, jovens, adultos, velhos podem ir, estarem ali se revezando, as mulheres durante o dia, como você viu, os homens à noite, nós temos também o exército dos Gideões Mirins. Crianças que não somente estão intercedendo pelas crianças das nações, mas crianças que estão crescendo de uma maneira saudável, conhecendo a palavra de Deus, colocando em prática a palavra de Deus e também evangelizando. São os Gideões Mirins aqui no Brasil. Gideon's Kids nos Estados Unidos, nos países de fala inglesa, os Watoto wa Gideone, onde se fala o Swahili, e os Gedeones Kids nos países de língua latina. O Ministério já está em 8 países, o Ministério Gideões Mirins. Suzy, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os Gideões Mirins, um resuminho do funcionamento da logística dos Gideões Mirins. Então, as crianças também fazem parte do mover de Deus na terra. E as crianças também podem orar e foram convocadas para estarem fazendo parte dessa rede internacional de crianças intercessoras. Então, os Gideões Mirins são crianças que oram todos os dias 15 minutos. Eles não oram na torre na igreja, eles oram ajoelhadinhos na beirada da sua caminha. Eles oram em casa. Para ajudar essas crianças a orarem, elas recebem um passaporte de oração, onde pedidos de oração são colocados pelos conselheiros. Conselheiro é o nome que nós damos àquele líder espiritual de um grupinho pequeno de crianças, 8 a 12 crianças, mais ou menos, cada conselheiro tem e cuida. Esse conselheiro ele vai cuidar de um grupinho de crianças ou de 7 a 8 anos, que são a tropa 1, ou de 9 e 10, tropa 2, ou de 11 e 12 anos. Então, os Gideões Mirins atingem a idade dos 7 aos 12 anos de idade. Esses grupos, eles se encontram uma vez por semana. Então, todos os conselheiros se encontram, pode ser na igreja, numa praça, num parque, numa quadra, numa casa, não importa o local. O importante é que todas as tropas se encontram, os conselheiros todos juntos, eles vão fazer uma formação militar.
é um lugar, um momento onde eles vão treinar um pouquinho exercícios físicos, disciplina, vão brincar um pouquinho e logo depois eles vão estudar a palavra de Deus, vão aprender da palavra de Deus de uma maneira profunda, vão orar em grupos, vão levantar os pedidos de intercessão pelas as necessidades da igreja, pelas necessidades pessoais do grupo, mas principalmente as crianças oram pelas crianças do mundo inteiro. Então são crianças orando por outras crianças. Nós percebemos que as crianças do mundo eram um grupo muito grande que não estava recebendo uma oração intensiva por elas. E hoje tem tantas crianças sofrendo maus tratos, abusos, fome, tantas crianças debaixo de um terrorismo, de guerra, de tráfico, de sequestro, de trabalho escravo. Então, nós temos levantado crianças para intercederem pelas outras crianças. Então, os Gideões Mirins, eles aprendem sobre as necessidades que as crianças de outros lugares do mundo estão vivendo, estão passando, e eles tentam de alguma maneira orar, eles vão orar por isso, e eles tentam de alguma maneira ajudar essas crianças nos trabalhos, nos desafios missionários que eles fazem de uma maneira mensal. É assim que funciona o Ministério dos Gideões Mirins. Isso. E nós sabemos como a igreja precisa voltar os seus olhos para as crianças. Não pensando que a criança é a igreja do amanhã, mas pensando que as crianças aí estão hoje. A mídia, as lojas, o comércio, a indústria tem se voltado de uma maneira maciça para as crianças, sabendo que estamos vivendo em um tempo que as crianças estão mandando. A mãe saiu de casa para trabalhar, os pais ficam fora o dia inteiro, então eles querem compensar a sua ausência dando presentes, dando as coisas às crianças, e hoje está havendo uma inversão de papéis, inversão de valores, e as crianças não sabemos o que vai ser dessa próxima geração se continuarmos assim, sem a disciplina necessária, não é, Suzy? Sem o ensino necessário. E o Ministério de Gideões Mirins é esta ferramenta, esse instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a igreja. E Suzy, antes de termos a adoração com a Patrícia, queria que a gente falasse um pouquinho sobre Missões 24 Horas. Missões é um outro braço do Ministério dos Gideões da oração, da adoração e da pregação da palavra. Em Missões 24 Horas, nós treinamos equipes que vão a outros países com um objetivo bem específico, implantar essa visão da oração, adoração e pregação da palavra 24 horas até a volta de Jesus. Para isso, então, a gente entra em contato com igrejas locais. Esses missionários que são treinados aqui por nós no Brasil, eles vão para uma viagem de curto prazo, 15, 20 dias, em uma nação que ainda o ministério não conhecia. Nesse período, eles vão fazer um trabalho intensivo com áreas diferentes da sociedade. Eles vão fazer trabalhos com as crianças, grandes congressos, trabalho de manhã, como se fosse uma escola dominical, né? E à tarde, brincadeiras, gincanas. Eles vão treinar conselheiros para que o Ministério dos Gideões Mirins seja implantado a posteriori. Eles vão trabalhar com as mulheres. De manhã, normalmente, tem um seminário para as mulheres e à tarde essas mulheres aprendem algum tipo de trabalho, de acordo com o trabalho que os voluntários que forem sabem ensinar. Às vezes vai um voluntário que sabe costurar, então nós vamos levar máquinas de costura para serem doadas e esse voluntário vai ensinar essas mulheres a trabalhar. Às vezes o voluntário é cabeleireiro, então ele vai ensinar alguma coisa relacionada à sua profissão. A gente trabalha com os pastores e os líderes das igrejas, levantando entre eles as torres de oração, de adoração e despertando aquelas igrejas para a necessidade de se buscar mais o Senhor nesse tempo do fim. Nós trabalhamos com os jovens, motivando os jovens no evangelismo, no trabalho social e despertando entre eles essa vontade pela santidade, pela busca de Deus. E trabalhamos também com escolas. E essa é uma visão curtinha, rápida, para você entender um pouquinho de como funciona Missões 24 Horas. É isso aí. E tudo isso
para adorar ao Senhor. Tudo isso para servir ao Senhor, buscando estar no centro da sua vontade nessa época que vivemos. Muito bem, nós podemos louvar ao Senhor, adorá-lo de tantas formas, com instrumentos musicais, e a gente pensa, ai, que vontade de saber tocar, tanta coisa, poder adorar ao Senhor com excelência. Mas você pode adorá-lo com a sua voz, você pode adorá-lo com gestos, prostrando-se, proclamando a palavra de Deus e, principalmente, vivendo a vontade do Senhor, cumprindo o seu chamado, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos nesse tempo. Esse tempo de tantos falsos ensinos, esse tempo de tanta violência, esse tempo de tanta maldade, esse tempo de Sodoma e Gomorra alcançando o mundo inteiro. Nós precisamos estar em oração, atentos, afinados com a vontade de Deus, afinados com a palavra de Deus. Estava lendo, Suzy, em Romanos, Paulo falando na sua carta aos Romanos, capítulo 11, ele termina o capítulo dizendo, olha, nós estamos vivendo tempos difíceis, nesses tempos em que nós precisamos buscar ao Senhor e buscar com santidade. É exatamente o que Deus quer que a gente faça, é exatamente essa a proposta do Ministério 24 Horas Diante do Senhor. Buscar ao Senhor em santidade. Eu quero achar o texto aqui para a gente poder ler. Quando a palavra de Deus nos admoesta dessa forma tão maravilhosa. Ele diz assim, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das obras da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vai alta noite, vem chegando o dia. Nós podemos perceber isto. A vinda de Jesus está muito próxima. As notícias nos jornais, quando vemos aí o que está acontecendo, cristãos sendo martirizados, cristãos sendo decapitados, quando vemos aí a maldade, as rebeliões, as guerras, o terror sendo implantado no mundo, atos de terrorismo em toda a terra, quando vemos a multiplicação, o número crescente de pessoas que estão apostatando da fé ou dizendo, não creio em Deus, não creio em nada. Quando nós vemos isto que está acontecendo, isto é uma noite que vai alta, isto é a noite escura cobrindo toda a terra. E Paulo diz, vem chegando o dia, vem chegando o momento quando a luz deste mundo, quando a luz da glória, quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, há de reinar sobre toda a terra, Jesus. E precisamos estar prontos, preparados para a vinda de Jesus. Este ministério, 24 horas diante do Senhor, à primeira vista, quando Deus trouxe essa palavra, eu pensei, é muito doido, é muito louco, é muito grande estarmos em vigilância 24 horas até Jesus voltar. E já se passaram 13 anos e nós estamos aí orando sem cessar. Começamos a adoração há 7 anos atrás. No ano passado começamos com missões 24 horas e cremos que estaremos no centro da vontade de Deus até que Ele venha. E você é convidado a participar. Anote o nosso site, www.gideões24h.com, que você possa ver, que você possa também implantar na sua igreja as torres de oração, as torres de adoração, os Gideões Mirins, e ir conosco às nações, levando esta tocha, despertando a igreja. Suzy, eu queria que você trouxesse uma palavra para os pastores, principalmente que estão nos assistindo, sobre este momento e sobre este chamado. Bom, eu gostaria então de trazer uma palavra de encorajamento, encorajá-la a fazer parte dessa visão tão linda que o Ministério dos Gideões 24 Horas Diante do Senhor traz para nós.
Essa visão não foi trazida simplesmente, ela não apareceu do desejo do nosso coração, ela não foi algo que veio pela necessidade da igreja, mas foi algo que Deus colocou no coração do meu pai em primeiro lugar e depois da minha mãe também. Meu pai teve uma experiência com um anjo acordando ele à noite e falando para ele: Deus está querendo a sua adoração. Ele teve esse chamado de Deus para nós. E através disso houve esse despertar para essa necessidade de se colocar o povo em oração, em adoração e pregando o reino 24 horas. Então, que você tenha coragem, amor, interesse, ousadia para fazer parte desse mover de Deus no mundo inteiro, que acontece até entre as crianças. Entre todas as classes, entre todas as idades, Deus tem chamado pessoas para se colocarem diante dele em santidade, rogando a ele pelas nações da terra até que ele volte. Amém. É isso aí. Nós queremos orar. Queremos colocar diante de Deus a sua vida, a sua igreja, seu coração, para que realmente possa haver esse despertar. O primeiro tópico de oração, como você viu lá na torre, é por avivamento e pela unidade da igreja. Que nós sejamos realmente um, como Jesus é no Pai. Sejamos um, uns com os outros, um no Senhor. E que venha o avivamento sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira e sobre a igreja do Senhor em todas as nações da terra. Vamos orar? Curve sua fronte, feche os seus olhos, se for possível se ajoelhe e ore conosco dizendo assim: Senhor, eis-nos aqui em Tua presença. Louvamos o Teu nome e Te bendizemos pela grandeza do Teu amor, pela bondade do Senhor e pelo Teu chamado para esta geração, chamado para a santidade, chamado para vivermos em Tua presença, chamado para vivermos, ó Deus, glorificando o Teu nome e despertando a Tua igreja, despertando uns aos outros, para vivermos em santidade na Tua presença, aguardando e preparando a vinda de Jesus. Pai, que cada pessoa que nos assiste seja tocada pelo Teu Espírito Santo, seja alertada para os tempos que nós vivemos hoje e possa, ó Deus, se dispor para servir ao Senhor com alegria. Possa se dispor para estar em Tua presença e cumprir o Teu propósito nesta geração. Pastores, líderes que nos assistem possam levantar as torres, ó Deus, de oração, de adoração em sua igreja, possamos como um só exército levantar a nossa voz aos céus e orar a Ti em favor uns dos outros, cobrindo e abençoando as nações da terra, preparando a vinda de Jesus. Abençoe a cada pessoa que nos assiste, que cada um receba o toque do Senhor, a Tua vida, a Tua paz, o Teu amor, a Tua salvação, a Tua cura, a Tua libertação e o chamado do Senhor em seus corações, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.